A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Felipe Silva. Hoje eu quero falar um pouco sobre a fundação, da Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia fala no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, verso 13 a seguir, que Jesus ele estava em Cesareia de Filipe, quando ele, olhando para seus discípulos, ele faz uma pergunta, olhou para todos os discípulos e diz: o que dizes por aí que eu sou? O que o povo fala de mim? O que o povo comenta de mim? Aí os discípulos, olhando para Jesus, alguns diziam que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum profeta. Aí a Bíblia diz que Pedro, tomando a voz, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Aí Jesus continua dizendo: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus amados irmãos, Jesus aqui instituiu a sua igreja diante de todos os seus apóstolos. E o Senhor aqui, ele estava falando, nesta passagem bíblica, que ele seria o fundamento, a rocha, a pedra. Porque, na verdade, queridos, muitas pessoas, inclusive muitos pregadores, interpretam que a pedra que Jesus fala aqui, ele estava se referindo a Pedro, mas na verdade a pedra é o próprio Jesus. Ele estava instituindo a sua igreja. Era como se Jesus estivesse olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu és uma pedra, mas sobre essa pedra aqui, apontando para ele mesmo, Jesus apontando para ele, mas sobre essa pedra aqui, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, não tem coisa melhor de fazermos parte da igreja de Jesus. Nós também podemos ser pedras. É claro, a Bíblia diz que somos pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, mas Jesus é a pedra maior. Pedro diz que ele é a pedra principal. Ele é a nossa rocha. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 112, 18, versículo 22. A Bíblia diz que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. A Bíblia diz, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11, Pedro, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz que Jesus era a pedra que os homens rejeitaram. E Deus o elegeu como rocha de esquina, mas os homens rejeitaram. Em Efésios capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Cristo Jesus é a principal pedra. Que Cristo, cuja principal pedra é o Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Queridos, quando Jesus ele estava instituindo a sua igreja, ele estava fundando a sua igreja, porque, claro, na verdade, na época que Jesus viveu, existia várias religiões. Mas o próprio Jesus, ele instituiu a sua igreja, ele sendo o seu fundamento, sendo o seu alicerce. Por que Jesus não queria, por exemplo, ser da igreja dos saduceus? Ele poderia também entrar lá, ganhar os saduceus com o evangelho da graça, né, que ele veio pregar. Ele poderia ter ido lá, mas não foi. Por que Jesus não foi pertencer à igreja dos fariseus? Você sabe por quê? Eu peguei apenas esses dois exemplos. Por que Jesus não foi da igreja dos saduceus? Porque na igreja dos saduceus, o povo ia olhar e ia dizer: olha, doutor Gamaliel, esse Messias, esse que diz ser o Messias, que diz ser o Cristo, ele está pregando que existe ressurreição. O doutor Gamaliel não ia gostar de coisa nenhuma. O povo não ia concordar. Por que Jesus não pertenceu à igreja dos fariseus? Porque a igreja dos fariseus começou com 3 milhões lá na época de Moisés e terminou com 2. E Jesus não. Ele queria instituir a sua igreja, que começasse apenas com aqueles 12 apóstolos e Jesus, e fosse multiplicada e crescesse a sua obra. E eu glorifico a Deus porque eu faço parte da igreja de Jesus. Eu tenho certeza você aí que está nos assistindo também faz parte da igreja de Jesus. Então é um privilégio. Vamos ficar firme na rocha que é Jesus, obedecendo aos princípios da palavra de Deus, guardando e obedecendo, praticando os seus mandamentos. E com certeza vamos ser ricamente abençoados até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Jesus é a pedra que foi rejeitada, é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra que os edificadores rejeitaram. E muitos hoje em dia rejeitam, mas graças a Deus que nós o aceitamos e estamos firmados na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e fique firme na rocha que é Jesus cada dia mais. Que Deus vos abençoe.